Você está ouvindo o programa Boa Vibe, com Claudete Troiano. Oi, acabamos de falar de golpes, né? Na verdade, quando você cai num golpe, você não fica tímido, você fica triste demais, arrasado, se sentindo trouxa, né? Que foi usado, que foi enganado, se sentindo mal. Mas quem é tímido também. E esse é o nosso assunto para o segundo bloco do nosso programa. Lembrando, hoje é quinta-feira, 3 de março. Eu tô com você aqui na Vibe Mundial com Boa Vibe. Aliás, entra lá no nosso Instagram, @BoaVibe, com Claudete Troiano. Entra, manda o seu nome, eu posso te mandar um beijinho. Manda a sua história, você pode estar aqui comigo, sendo entrevistado. Nós temos quadros de empreendedorismo feminino, masculino, nós temos receitas gostosas, sabores da tarde. Me conta o que você faz, de repente você pode estar com a gente. @Vibe com Claudete Troiano. E eu preciso agradecer parceiros aqui, a Gregory, que me veste há muitos anos, eu adoro a roupa da Gregory, essa que eu estou usando hoje. Se você só está ouvindo, não vai ver direitinho o que eu estou usando. Mas quem está nos vendo pelo canal da Vibe Mundial no YouTube, tá vendo. Eu estou vestindo, é um conjunto, na verdade, ele tem essas listas também na calça. É da Gregory Henrique Schalma, @Gregory Henrique Schalma. Roupa esportiva, roupa para sair, roupa de festa, roupa para casamento, para aquele festão que você quer dar, tem para tudo. E as bijuterias que eu uso são da Stella Geromini, outra parceira que eu gosto muito, @Stella Geromini, tá? E agora nós vamos falar sobre timidez. Esse é um tema que faz parte da vida de muitas pessoas. Aquela sensação de insegurança quando tem que ir para frente da sala de aula e falar, dar uma explicação, até nunca levanta a mão quando a professora chama, né? O medo de falar em público, o medo do julgamento, a dificuldade de se expressar ou de se posicionar. Será que a timidez é apenas uma característica da personalidade ou ela pode realmente se tornar um obstáculo para a nossa realização pessoal e profissional? Hoje nós vamos falar sobre esse tema que faz parte da vida de tanta gente e atrapalha a vida de tanta gente. Para nos ajudar a compreender melhor esse assunto, quem está aí ligado também no YouTube está vendo já a minha convidada, que é a terapeuta holística Fabiana Cassar, né? Ela traz um olhar mais integrativo sobre como acolher e fortalecer quem convive com a timidez. Fabiana, boa tarde, muito obrigada, boa viu, tarde, por ter vindo. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Eu também, em te receber e falar de um assunto que, para você que não é tímido, talvez você não sinta, mas faz mal. Deixa a pessoa muito mal. E a gente vê isso, às vezes, desde a infância. A timidez é um traço de personalidade, já? Ela vem como um traço, só que é diferente da gente pensar, né? Porque ela pode vir na genética já, né? Vem algo ali da biologia, mas ela é passível de mudança. Então, não precisa nascer tímido e morrer tímido. Não precisa, não precisa. Ela pode ser desenvolvida também, né? Por outras situações da vida. Mas mesmo que ela venha, que você tenha ali aquela sementinha, porque a gente percebe, né? Criancinha, bebezinho mais tímido, já com essa característica. E até na escolinha, aquele que se acoa, e aquele que né? é super extrovertido, exatamente, né? exatamente. A gente percebe que isso já vem. Mas dá para aprender. Dá para deixar de ser tímido. Ele vai ter aquela coisinha, mas... A timidez atrapalha até que ponto a vida da pessoa? A vida profissional, a vida afetiva, a convivência, né, com amigos. Ela pode atrapalhar bastante. Porque como o tímido, ele tem tanto medo de ser julgado, né? Ele vai ter receio, ele vai querer acertar tudo, né? Ou ele vai querer desaparecer daquela situação. Ele não vai se arriscar muito. Ele vai evitar. Ele vai
por exemplo, vai na parte profissional, às vezes precisa, né, que se exponha, que esteja ali. Principalmente na parte profissional. Pois Às é. vezes, se você não é muito cara de pau, não conversa com as pessoas, você não consegue nada. Você não consegue ir para frente, Não. aquilo emperra, ou você fica sempre naquela mesma posição. Então, ela atrapalha. Nas amizades também. Se ele não conseguir se permitir, né, interagir com o outro, Fazer parte da turma, tentar né? fazer parte, ele vai se isolar. Uhum. E aí ele vai ficar sozinho. E nós, seres humanos, precisamos de pessoas, De né? gente, né? De gente. E principalmente agora, de vários anos para cá, né? Com a internet, que já provoca um pouco disso, quer dizer, de isolamento, a pessoa fica muito sozinha com o seu celular, mesmo estando numa festa, mesmo né? estando dentro de um carro, mesmo estando num restaurante, você vê muitas pessoas sozinhas ali, ela e o celular. Para o tímido, acaba sendo a salvação, que né? ele imagina que é a salvação para E ele. não é, só que não mais. é, né? Não é porque ele se isola. E aí ele não dá Piora. a chance de ir lá tentar. Porque para o tímido é difícil ele chegar no ambiente, ir num lugar e já se expor num monte de gente. Mas ele pode ir, né, um a um, ou duas pessoas e ele. Aí ele Agora, vai treinando. se pegar o celular, vai piorar a porque situação daí dele. ele se isola. Uhum. Né? Como diferenciar a timidez da ansiedade que toma conta do mundo, não é só do Brasil, da ansiedade social? A ansiedade social, fobia social, né? Ela vai ser diferente porque ela vai limitar a pessoa num grau onde ela já é um transtorno. Ela não é mais um traço, algo, né, que é um pouco mais leve. O tímido consegue, né, com pessoas em grupos menores, estar ali, né, interagindo. Agora, na fobia social, já não. Ele não consegue sair de casa, muitas vezes. É pior. É pior, é muito pior. Aí precisa de um acompanhamento médico também, né? De um psiquiatra, um tratamento também psicológico. Aí há necessidade, sim, desse acompanhamento. Já o tímido, ele pode vir a ter, que vai ajudá-lo, né? Nesse processo para ir Você já melhorando. tratou de muitos tímidos, Já Fabiana? tratei. E eu sou uma ex-tímida, assim, que era algo... É mesmo? Eu não me imaginaria aqui nunca. Nunca. No microfone? Nossa, não, de jeito nenhum. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu me sinto à vontade, muita vontade com gente. Com quanto mais pessoas eu tiver, eu me sinto mais à vontade. Por exemplo, se você der um auditório cheio de pessoas para mim e falar, vai lá e distrai essas pessoas Você aí. vai tranquila. Muito. Agora, já no âmbito social, se eu vou numa festa, eu fico lá no meu canto. Eu não sou Olha só. gozado, né? Que E interessante. desde pequena eu tinha essa característica. Que eu digo, por exemplo, naquela época tinha muito comício político. E meu pai era janista e ia nos comícios do Jânio Quadros. E me levava, eu muito pequena ainda, e foi assim que eu peguei o microfone pela primeira vez, subi no palco e catei de um. eu gosto de multidão, de gente, eu fico bem, fico à vontade. E já com poucas pessoas, ao contrário, eu fico mais na minha. Interessante. Interessante, né? Mas tudo isso, ó, você vê, quem te tratou? Como você curou a tua timidez? Olha, foram muitas coisas, né? Fiz várias terapias, né? Tanto na psicologia quanto na parte mais holística. Foi por isso que você se tornou terapeuta holística, de tanto que você estudou? Eu sou psicóloga e terapeuta holística, né? Então, isso me incentivou, sim. A conhecer umas novas mais, práticas. a ir mais. Principalmente a parte holística, ela veio num momento na minha vida muito importante, que me ajudou em muitas coisas, então eu fiquei, assim, apaixonada por ela, né? E a terapia holística ajuda a psicóloga a tratar tímidos? Ajuda. Mas a gente precisa ver se a pessoa aceita ou não aceita. Mas de que forma pode ajudar? Pode ajudar, por exemplo, se a gente for pensar, né, na parte de chakras, de bloqueios, a pessoa geralmente tímida, ela pode estar, né,
com o chakra laríngeo bloqueado, onde ela não consegue se expressar, se colocar ali, né, para ser ouvida. Então, ela daí, com esse desequilíbrio, fica mais difícil dela conseguir ter essa fala, né? O se colocar no mundo, se mostrar quem é. Então, Qual a importância dos chakras, Fabiana? Os chakras, eles nos equilibram, né? Em toda o nosso corpo. E por que de vez em quando um está fechado? O que motiva isso? Acontece pelo dia a dia da nossa vida, de como a gente vai lidando com as coisas, Engolindo das os nossas sapos? crenças. Ele vem... É muito o que a gente está pensando, o que a gente está deixando acontecer também com a nossa vida. É nossa responsabilidade, né? Então, às vezes, você utiliza para o tratamento às vezes, da sim. timidez, isso. Quem costuma ser mais tímido, homem ou mulher? E qual a idade em que ela isso se torna... depende, isso eu não sei te falar. Não tenho essa informação para te dar. Porque então, pode atingir depender, né? os dois. Pode atingir os dois. Vai depender das experiências. Porque, como a gente falou, né? Não necessariamente vem da parte biológica, genética. Sim. Tem experiências, né, na família. Às vezes um acontecimento, né, um bullying sofrido na escola pode determinar alguma coisa que cria uma possa barreira exatamente ser chamada de timidez. E quando a mãe percebe isso, o filho era normal, de repente fica mais recluso, não quer ir para a escola, não quer sair do quarto. Eu queria, na verdade, saber quando a timidez, a mãe pode perceber, ela necessita de um tratamento psicológico adequado. Quando a mãe perceber que está interferindo na vida dessa criança, seja, né, a vida da criança geralmente é a escola, né? E amigos que ela possa ter também fora. Se ela está ficando mais reclusa, ela não era assim, se vê que ela está mais triste, vê que ela não está mais conseguindo interagir, se conversar com ela e perguntar, ver que está diminuindo o ciclo, né? A quantidade de amigos. Porque isso é muito sério, nessas né, coisas, é importante daí procurar algum tipo de terapia. Alguma coisa. Existem muitas hoje em dia, né? Dê uns exemplos pra gente. Olha, tem a psicologia, tem a radiestesia, essas eu trabalho. A radiestesia, como ela atua num caso como esse? Na parte desse equilíbrio todo, né? Do chakras. Se aplica a radiestesia na pessoa. Você não precisa aplicar na pessoa. Você tem, né, na radiestesia, a gente tem o que nós chamamos de testemunho, que é o que representa a pessoa. Então, assim, por exemplo, se eu fosse fazer para você, não necessariamente você precisaria estar aqui comigo. Não precisa. Não. E que dados uma mãe tem que passar? Você precisa do nome, da data de nascimento e aí a permissão da pessoa, porque você não pode fazer nunca nada sem a permissão da pessoa. Da própria pessoa? Ou quando é criança, dos pais. Né? Porque aí você está interferindo em algo que não é da sua alçada e você pode colher frutos dali, né? Não muito bons. Então, a gente sempre tem que respeitar. Né? Em que caso ela pode ser usada? Você falou que até por timidez ela pode te dar... Porque daí eu vejo como é que a gente fala? É o conjunto das coisas, né? Certo. Às vezes, só a psicologia, e estando com isso tudo bloqueado, a gente não consiga chegar num ponto, sabe? De uma forma mais... Aí se aplica as técnicas holísticas. Pode aplicar essas técnicas. E às vezes só as técnicas também não vai conseguir, porque talvez as técnicas não cheguem nesse outro nível de ficar, né? Da pessoa pensar, da pessoa se desafiar, né? Que a gente na terapia vai propor coisas, né? Porque para o tímido, ele precisa sair da zona de conforto dele, por mais desconfortável que seja. Não tem como, você tem que treinar. Não, e no que a gente estava falando com respeito ao bullying,
A gente vê casos terríveis em que os pais, talvez, e não os culpando, muito pelo contrário, porque pai trabalha, mãe trabalha, hoje em dia a mulher tem dupla, tripla jornada, é difícil observar tudo, chega em casa cansada, ainda tem roupa para lavar, comida para fazer, casa para limpar, não é fácil, a gente sabe disso. Mas, às vezes, deixou de reparar um pouquinho porque alguma coisa a criança demonstra. É que hoje a gente vive essa vida tão corrida que não consegue sentar muito, a família raramente almoça junto, ou né, tem o não jantar consegue, em conjunto, né, então você não consegue, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, como você diz, e você não consegue observar. E essa falta de observação, eu acho que faz um mal terrível, não só para aquele que sofre bullying, como as crianças daquela escola. E às vezes nem os psicólogos das escolas, ou nem todas têm, né? Não, o que nem deveria acontecer. Poderia evitar tragédias, como nós já tivemos. Sim, poderia. E uma das coisas que ele pode apresentar, ou a criança que está sofrendo bullying, é exatamente essa timidez. Agora, a gente já falou que ela pode afetar nos relacionamentos, né? De um modo geral. Quais as abordagens da psicologia são usadas para tratar uma pessoa, uma criança, um adolescente tímido? Não existe uma melhor ou pior. Existe a que seja melhor para aquela criança ou para aquele adolescente ou até para aquele adulto, né? Que venha a estar e que já viveu anos de timidez e agora não consegue desenvolver, e que acha né? que não vai conseguir, mas consegue. Consegue quando quer. Então, transformar a timidez numa força, você diria? É possível. Porque a gente tem que tentar olhar, né? Eu vou falar com uma ex-tímida, assim, de que não levantava o braço, não, para perguntar as dúvidas, se ia na faculdade ou na escola tinha que apresentar, quase morria para apresentar. Tem uns suava, que desenvolve até gagueira, né? Não conseguia falar. Então, isso já estava, né, na faculdade, já tinha 20 e poucos anos. Interferindo demais. Demais. Então, é possível. A gente consegue ter essa melhora, mas não é do dia para noite. E transformar isso numa força. Transformar numa força. Por quê? Se a gente for olhar, né, o tímido, ele escuta bem. Porque ele quer ouvir muito, porque ele não fala muito. Presta mais atenção. Ele fica com medo de falar, porque ele tem muito medo do julgamento. De não ser daí querido, né, de ser excluído, de tudo isso. E cada um vai ter a sua historinha, né, que reforçou mais isso. Então, ele escuta muito bem. E as pessoas precisam ser ouvidas, né? Às vezes, a gente vê hoje em dia o quanto é difícil as pessoas nos ouvirem. Nossa, quase impossível. É muito difícil. Então, ele tem essa capacidade aí mais aguçada. É uma força. E é uma força. Outra força, ele vai pensar muitas vezes antes de falar, para ele não correr muitos riscos. O que é um ganho. Que é um ganho, porque quando ele for falar, ele tem, assim, quase total certeza daquilo que ele está falando. Então, quando ele fala, ele vai trazer algo... Porque pensou antes de falar. E também vai tomar mais cuidado. Nós vimos esses dias aí o técnico do Cruzeiro falando, nunca eu vou sair do Cruzeiro, nunca eu vou dirigir outro time. E entrou agora como diretor técnico do Flamengo, que Felipe Luiz foi demitido. Quer dizer, então a gente tem que pensar antes de falar. Tem que pensar. Mas quem fala muito não pensa, não. Não pensa. Não pensa, eu digo porque por mim. É rapidão. Né? Não, nossa, já me ferrei muito na vida, né? Porque não penso. Já vou falando o que eu penso e sempre me ferro. Já o meu marido, que é bem mais tímido que eu, mas a dele sempre foi. Nem sei o que ele viu em mim, porque eu sou isso que você está vendo aqui. Ele, se você for numa festa com ele em algum lugar, você pode fazer 1000 perguntas e ele vai te responder com certeza. Como a pessoa estava vestida, quem estava com quem, pergunta para mim. Não vi não percebeu nada. Não, falei para a Bu, mas não vi
nada. Então, a timidez acaba sendo uma força que é necessária para o ser humano. E é preciso que a pessoa que é tímida olhe isso e, primeira coisa, se aceite. Porque senão a autoestima vai ficando cada vez mais baixa. Né? Quando a gente não se aceita, a gente acha que a gente não é legal, não é bom, é imperfeito todos somos, mas o tímido acha que não, né? Que só ele que é, né? Então, primeiro se aceitar, para daí começar a trabalhar o que você quer alterar, e vão ter coisas que não vão ser alteradas, então não precisam e não devem. E não devem muitas vezes. Então, olhe para aquilo e veja as suas qualidades também, o que você tem. De qualidades, porque todo mundo tem. É que o mundo é muito dos extrovertidos, né? Porque é legal, a pessoa extrovertida é divertida. Ela faz amigos mais facilmente. Faz amigos mais facilmente. Né? A parte, né, até para o trabalho é mais fácil. É mais fácil. É bem mais fácil. Mas não dá para, por exemplo, um introvertido querer ser um extrovertido. Aí isso já é característica. Então... Eu acho que o tímido, o introvertido é raiz. E já extrovertido são folhas. Aquilo vai que vai. E, não é, e o introvertido, é gostoso, ele né? é mais raiz. Você pode contar com ele. Eu queria saber um pouco do seu trabalho. Muito legal ter conversado com você sobre isso. Chamar a atenção, né, do nosso público ouvinte e aqueles que nos veem pelo canal da Vibe Mundial no YouTube, que você pode assistir também o programa. Você faz atendimentos, então, como psicóloga e como terapeuta holística, com radiestesia, que pode ser feita à distância, para qualquer tipo de problema? Sim. Na psicologia, eu atendo, né, mais adolescentes. Presencialmente? Não, também online. Tá. Não tem, assim... Dá super certo. Tá. E eu atendo, né, a minha pós-graduação é em terapia familiar, sistêmica, casais, mas eu utilizo ela também para o individual. Certo. Né, essa forma de olhar, né, da terapia sistêmica. Não é a constelação. Constelação, é outra coisa. Nada a ver. Não, o que é essa terapia sistêmica, então? Ela envolve a família, o sistema, porque nós estamos dentro de um sistema. Cada coisinha. Sem fazer constelação. Não tem constelação, não. Constelação não é minha... Mas é usando todos os membros daquela família. Sim, se possível. Se todos puderem participar, porque... E é legal isso, né? Porque é online... às vezes você usa uma pessoa só, dá resultado. Só que daí ela volta para casa, tá todo mundo... igualzinho como era, né? Agora, quando todos vão juntos, todos vão pensando juntos, todos vão, né, olhando o outro, às vezes, de outra forma. Porque quando a gente escuta o outro falar sem brigar, né, a gente consegue ter uma outra escuta. Com certeza. Né? E não é na frente dela que vão brigar, né? Às vezes acontece. Às vezes acontece, mas vamos falar. E a radiestesia e a radiônica também? Também. Dá para fazer online? Dá para fazer. E eu vou deixar aqui os contatos, então, da Fabiana Cassar, para vocês que estão ouvindo o nosso Boa Vibe. Entra lá no meu Instagram, se inscreve lá, @Boa Vibe com Claudete Troiano, tá bom? O da Fabiana Cassar é o Insta, @FabianaCassar.energia e mente, tudo junto. Isso. Certo? @Fabiana Cassar, Cassar é com 2 S's, energia e mente. O WhatsApp, que daria para marcar também, ou fazer alguma pergunta, se você ficou com alguma dúvida que a gente não falou, é 11 São Paulo 985862227, 985862227. Ou ainda entra no site e pode ver, você tem artigos lá, Fabiana? Tenho. Tem? Então é fabianacassar.psc.
você. Muito obrigada por ter vindo. Foi Obrigada um prazer você. falar com você, viu? O prazer foi meu. Te Eu conhecer. que agradeço. Fique com Deus. E vocês também Obrigada. fiquem com ele. Que tenham uma ótima sexta, sábado, domingo e segunda, porque na terça a gente se encontra sempre às 15h, aqui na Vibe Mundial com o nosso Boa Vibe. Beijo. Você acabou de ouvir o programa Boa Vibe.